Então, a gente aprende tudo que está relacionado à parte técnica. Exatamente a parte técnica. Só que aí eu vou fazer uma analogia para todos vocês entenderem um detalhe muito importante. Bom, quando a gente pensa no futebol, por exemplo, peguei o exemplo do futebol que eu sei que todo mundo entende um pouquinho de futebol. Como bons professores de educação física, mesmo as mulheres que não gostam de torcer para ninguém, como um bom profissional de educação física entende o básico do futebol. Pensa numa coisa, um jogo de futebol ele tem as regras dele. Ele tem as regras e as regras são as mesmas em qualquer lugar. Só que tem um detalhe. Imagina um jogo de futebol sendo jogado às 3 horas da tarde em um lugar onde tá um sol rachando e tá calor pra caramba. Tá um calor de 40 graus, o sol tá rachando, a umidade do ar tá super baixa. 3 horas da tarde. Esse jogo de futebol vai ter uma característica muito peculiar, porque os jogadores vão estar cansando muito mais, eles vão precisar de dar algumas paradinhas a mais para tomarem líquido, né, e tudo mais. E é natural que o rendimento caia um pouco por conta desse cansaço, principalmente no segundo tempo do jogo. Agora pense uma outra situação de um jogo de futebol. Imagina um jogo de futebol com muita chuva. O jogo acontece à noite, em um lugar frio e tem muita chuva, muita água, mas muita chuva mesmo, a ponto de formar várias poças de água pelo gramado. Por mais que as regras sejam as mesmas, o jogador de futebol ele não vai conseguir dar passes passes rasteiros como ele costuma dar num gramado seco, ele tem que mudar o jeito de dar o passe dele. Ele não vai conseguir dominar algumas bolas do jeito que ele costuma dominar num gramado seco, ele tem que dominar a bola de um jeito diferente porque está escorregadio, a bola pode bater na sua chuteira e resvalar e ir embora. Pode bater na sua coxa molhada e resvalar e ir embora. Um monte de coisa pode acontecer. O goleiro ele para de tentar segurar muito a bola e tenta dar mais soco nela porque ela tá molhada e tá escorregadia. Aí pra ele não ficar sendo chamado de mão de alface no jornal do dia seguinte, né? E aí, um monte de coisa vai acontecendo. Imagina agora o mesmo jogo de futebol com as mesmas regras acontecendo em um campo vazio, sem torcida. Imagina o mesmo jogo acontecendo num estádio lotado, lotação máxima. Imagina essa lotação máxima sendo toda a favor de um time. Imagina essa lotação sendo 50-50, 50% de um time, 50% do outro. Vocês entenderam o que eu quero chegar? O jogo de futebol é o mesmo, as regras do futebol são as mesmas, mas as condições que estão envolvendo tudo isso faz com que cada um desses exemplos que eu citei tornem aquela situação absurdamente diferentes umas das outras, tá? Completamente diferentes. Por que eu dei todos esses exemplos para você? Um outro exemplo também. Imagina um jogo de futebol desse, sendo só um amistoso, tá? Onde não tá valendo nada, é só um amistoso ali, um joguinho de amigos. Agora imagina esse jogo sendo a final do campeonato. O tanto que o negócio é mais pegado, é mais duro. Gente, vocês entenderam quantas situações diversas para um mesmo jogo, um mesmo esporte que possui as mesmas regras em tudo quanto é lugar e situação? Pois é. O trabalho de um personal trainer é exatamente igual a esse jogo de futebol que eu falei para vocês. O trabalho do professor de educação física é exatamente assim. Quando você chega na academia para dar aula, dar treino para o seu aluno de personal, você vai dar uma aula para um aluno que tem o objetivo de hipertrofiar, por exemplo, e nesse objetivo de hipertrofiar, ele também quer baixar um pouco de gordura corporal. Ou seja, analisando tudo pela parte técnica, você tem muito bem delimitado o que você vai fazer com esse aluno em cada dia de treino, porque ele quer hipertrofia e quer baixar gordura corporal. Você sabe o que é necessário prescrever para ele de exercício de musculação para isso, você sabe como prescrever o exercício aeróbio ou exercício de HIIT, ou seja lá o que você quiser usar com ele, tá? Você sabe. Só que tem um detalhe, cada dia esse aluno vai chegar tendo uma postura e um comportamento diferente, porque ele é influenciado pelo mundo lá fora. Se esse cara tem muita dívida para pagar, ele vai chegar de um jeito. Se esse cara recebeu uma bolada de dinheiro, ele vai chegar de outro jeito. Se esse cara brigou com a esposa dele, ele vai chegar de um jeito. Se esse cara perdeu um ente querido, ele vai chegar de outro jeito. Se esse cara perdeu o emprego por conta do coronavírus, ele vai chegar de outro jeito. Vocês entendem? É o jogo de futebol do mesmo jeito, só que cada hora a gente enfrenta uma situação diferente.
E é para isso que a gente tem que estar preparado. Do mesmo jeito que o jogador de futebol tem que estar preparado para jogar em qualquer situação dessas que eu falei aqui, o personal trainer tem que estar preparado para atender qualquer tipo de cliente em qualquer situação. Não basta entender da parte técnica.